Bom dia, crianças, bom dia, famílias. A nossa atividade de hoje é de matemática. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as formas geométricas. Lembrando que na aula passada vocês fizeram a montagem de alguns sólidos geométricos, ou seja, são figuras geométricas espaciais. Elas tinham, além da largura e do comprimento, ela tinha a dimensão da altura. Hoje nós vamos ver um pouquinho das formas geométricas planas, mas vamos ver primeiro o que são formas geométricas. Aí diz assim: as formas geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Encontramos o triângulo, por exemplo, numa placa de trânsito, bem como todas as demais formas geométricas. Mas você sabe identificar quais são as formas planas e as formas não planas? As formas planas são as que nós vamos estudar hoje, e elas possuem apenas duas dimensões, largura e comprimento. As formas não planas foram as que nós estudamos na aula passada, né? A gente viu apenas a montagem dela, e vamos rever novamente na aula seguinte. Para começar, é preciso compreender que estudamos as formas geométricas em geometria, que é um campo da matemática. Na geometria, estudamos quais são as formas e onde podemos encontrá-la, bem como a sua dimensão, tamanho, tipo. Então, é na geometria que nós estudamos as formas geométricas e as suas particularidades, né? Mas o que são formas geométricas? É bem simples, é bem fácil, e eu vou te mostrar. As formas planas são representadas a partir de um plano e possuem duas dimensões apenas, largura e comprimento. São conhecidas pelo nome de polígonos, aqueles que são formados somente por retas, e não polígonos, aqueles que são circulares. Vejam alguns exemplos a seguir. Nós temos aqui uma figura oval, um triângulo, porque possui três lados, um quadrilátero, que é chamado de retângulo, não é? Porque ele tem quatro ângulos retos e os dois lados iguais paritativamente, ou seja, o lado de baixo é igual ao de cima e o lado da lateral é igual da outra. Um quadrado, que também é um quadrilátero, é chamado de quadrado porque possui seus quatro lados e os seus quatro ângulos iguais. O losango, que é um quadrilátero, que possui quatro lados iguais, mas os quatro ângulos não são iguais, eles são distintos, 2 a 2. Um trapézio, que é um quadrilátero também, não é? Chamado de trapézio porque ele possui uma base maior e uma base menor, estruturadas por dois lados semelhantes. Então, se a gente observar, o trapézio, o losango, o quadrado e o retângulo são todos quadriláteros. Eles possuem quatro lados, não é? Uns iguais, outros diferentes, mas todos possuem quatro lados. E esses quadriláteros recebem nomes específicos de acordo com as suas características. Temos aqui uma figura geométrica com 5 lados, por isso é chamado de pentágono. Aqui nós temos o círculo, não é? Porque está preenchido. Se não tivesse, seria uma circunferência. E um hexágono, que foi muito engraçado, né? Na aula passada, muita gente não conseguiu dizer ou pronunciar a palavra correta por não conhecer. Isso é normal. Isto é um hexágono, uma figura geométrica que possui 6 lados, tá bom? Algumas formas geométricas podem ser observadas na imagem. As figuras planas ou polígonos possuem nomes diferentes. Além disso, cada um possui uma quantidade de lados. Vejamos os nomes. Quando se tem 3 lados, a figura é chamada de triângulo. Quando tem 4 lados, quadrilátero. Quando tem 5 lados, pentágonos. Quando tem 6 lados, hexágono. Quando tem 7 lados, heptágono. Quando tem 8 lados, octógono. Quando tem 9 lados, eneágono. Quando tem 10 lados, decágono. Quando tem 11 lados, undecágono. Quando tem 12 lados, dodecágono. Quando tem 15 lados, pentadecágono.
quando tem 20 lados, icosságono, né? Então, aí são os nomes mais comuns, embora seja bem incomum para a gente, mas são os mais utilizados no nosso dia a dia. Além disso, nós temos uma atividade que já está posta lá no nosso grupo, em que vocês vão precisar preencher e responder as questões propostas, tá bom? Tenham todos uma boa aula, sucesso e até breve. Dúvidas, chamem no privado.